cada 100 crianças que nascem, nós temos um percentual gigantesco de pessoas em ventres manipulados, visitados pela escuridão, que distorce ainda no ventre. As crianças hoje, de cada 100, nós temos aí quase que 30% de autistas, em vários graus. O que é que está acontecendo, pastor Washington? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar no mundo espiritual. E ele só procura os vulneráveis, os desassistidos. Olhem para cá, escute. Fala, galera abençoada. Você concorda com a fala desse pastor em dizer que mães de filhos autistas que o diabo visita o ventre delas? Depois de dizer essas lamentáveis palavras, ele gravou outro vídeo se retratando. Mas o pastor Anderson Silva rasgou o verbo veja. Mas deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino. Até a próxima. Meus irmãos, eu sou o pastor Washington Almeida e eu estou aqui para me retratar de um trecho de um vídeo, de uma mensagem que eu ministrei e repercutiu muito, até porque em nenhum momento da minha vida eu quis demonizar, fazer qualquer coisa que quisesse macular uma criança no ventre ou qualquer outra coisa. No calor da mensagem, enquanto a gente ministrava, o ser humano, ele é fadado ao erro. E infelizmente eu fiz uma colocação que não devia fazer, mas esta jamais foi a minha intenção. Até porque quem me conhece há mais de 32 anos, viajando pelo mundo e todos os estados da Federação Brasileira, tenho pregado em todos os lugares, muitas mães de crianças especiais, também autistas, sempre estão orando comigo no período de oração. E a gente tem ajudado muitas pessoas. Agora, jamais foi a minha intenção essa de causar um efeito colateral terrível de uma má colocação. E eu venho aqui me retratar e pedir a todos os autistas, mães de crianças autistas e pais, que me perdoem. Me perdoem. Esse não foi jamais a minha intenção. Eu entendo que muitas vezes a gente, naquele calor da mensagem, termina o raciocínio nos levando a cometer erros. E eu reconheço e estou diante de cada um de vocês para me retratar e pedir perdão. Me perdoem. Essa não é minha índole, não é o meu caráter. Jamais. Me perdoe. Em nome de Jesus. São tantos absurdos numa fala só, num vídeo só, que a gente vai tentar ponderar algumas aqui para trazer clareza, né? Hoje o desastre é que nós somos mais ou menos 220 milhões de brasileiros e 70 milhões de evangélicos, ou seja, a média de 2 brasileiros e meio, vamos colocar assim, para 1 evangélico. Então, se de fato fôssemos o povo de Deus, o Brasil estava muito abençoado e muito transformado. Então, a grande questão é que a igreja, ela é muito pentecostal, mas isso não é sinônimo dela ser verdadeiramente espiritual naquilo que Jesus chama de espiritualidade cristã, espiritualidade evangélica. Se Satanás está intervindo nos ventres das mulheres e as mulheres estão tendo filhos autistas por causa disso, porque pastores super espirituais como esse não enchem estádios para exorcizar os autistas e suas mães? É a primeira ponderação que eu faço. Se é espiritual, expulsa. Segunda questão a ponderar, como eu pontuei, se é espiritual, porque super pastores como esse não vai lá e lota estádios para libertar os autistas dos espíritos malignos. E o mais interessante, que a pessoa não consegue se perceber, né? O autismo hoje ele é dividido em 3 níveis de suporte: nível 1, nível 2 e nível 3. Ele mesmo falou que existem vários graus, vários níveis de autismo. Olha só, se é o diabo intervém no ventre e lá o diabo decide numa reunião com os demônios. Vamos ver se esse aqui vai ser nível 1, nível 2 ou nível 3. É absurdo demais, gente. A fala do irmão, vou chamar de irmão, porque às vezes é um tropeço pontual, mas não é um cretino.
tão absurda que ele diz que o diabo acessa os ventres das mulheres vulneráveis. Eu sou casado, pai de 4 filhos, pastor. Então eu não sei o que é a graça, eu não sei o que é o mundo espiritual. Para piorar, reverendo, eu sou autista. Sou pai de uma criança autista. Eu não sou o sacerdote da minha esposa, vivo por ela, ela não é protegida por mim, pelo meu sacerdócio espiritual. Fui chamado por Jesus para ser pastor, não sei mesmo o que é o mundo espiritual. Então, se eu concordar com a fala absurda do Senhor, eu tenho que aceitar que tanto o meu filho, como minha esposa, como eu, sendo pastor, estou endemoniado, governado por demônios. Pastor, se retrate, se arrependa. Sua fala é absurda, é estúpida, é ignorante. O Senhor não tem embasamento científico e bíblico nenhum para isso. Certa vez o Senhor tratou com o meu coração. Sabe por que muitos de vocês oram pela cura das pessoas? Sejam enfermidades literais, físicas, ou neurodivergências como o autismo, porque o autismo não é uma doença, é uma maneira neural, existencial, de compreender a vida de maneira distinta. Aí o Senhor tratou comigo. Sabe por que vocês oram? Porque vocês não querem se responsabilizar. Foi aí que nasceu o lema do nosso projeto em prol de famílias autistas. A cura, que não existe, entre aspas, do autismo é a comunidade. O autista não está com defeito. É o mundo que tem que reconhecê-lo e inseri-lo. Sabe por que vocês oram muito? Porque vocês não querem ser irmãos, vocês não querem se responsabilizar. E às vezes orar para que Deus cure o outro, na verdade, é falta de fé. É uma blasfêmia ao Senhor orar pela cura do outro. Pois é, eu fiquei perplexo como você, quando percebi Deus falando ao meu coração. Como assim orar pela cura do outro é falta de fé? Às vezes, tá? E na maioria das vezes. E eu fiquei perplexo assim como você está. E o Senhor também, ao mesmo tempo, ministrou a palavra ao meu coração. Evangelho de João, capítulo 9. Alguém que não quer pagar o tratamento do outro e nem ser o irmão do outro em suas deficiências e debilidades, perguntou: ele é cego, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? Aí Jesus diz: nem ele nem seus pais, mas para que se manifeste nele o poder de Deus. Então a gente quer espiritualizar porque a gente não quer se responsabilizar. Eu, não satisfeito, falei: Senhor, ainda é pouco essa base bíblica. E o Senhor me levou à parábola do bom samaritano. Nem o sacerdote, nem o levita oraram ou pagaram o tratamento do rapaz. Você lembra lá, Evangelho de Lucas, capítulo 10, a parábola do bom samaritano. O levita e o sacerdote, que são as figuras centrais da religião judaica na época, a igreja da época, o gospel da época, viu um rapaz morto, espancado e morrendo na estrada. E os dois falaram: não, eu estou em horário para ir para a igreja, não vou cuidar dele. Então nem orou pela cura e nem pagou o tratamento. Aí passou o samaritano, que é um mestiço, é meio pagão e meio judeu, meio israelita, e aquele rapaz foi lá e pagou o tratamento. Então a pergunta que o Senhor me fez: será que não é mais fácil orar para que Deus cure porque você não quer se responsabilizar em cuidar do irmão? Aí o Senhor me perguntou mais uma vez sobre aquele paralítico que 4 amigos desceram sobre o telhado. O que é mais fácil e mais difícil? Eu curar um paralítico ou o paralítico ter 4 amigos que se responsabilizem por ele? Agora, entendeu? Que às vezes é falta de fé você orar para Deus resolver o problema do outro, porque você não quer ser a parte visível de Deus, você não quer ser o corpo de Cristo resolvendo os problemas que alguém orou a Deus, porque a resposta de Deus, espiritualmente, ela sempre vai existir, mas Deus sempre materializa o pedido de uma oração através do seu corpo, através do seu povo. Você vai pagar o tratamento? Você vai cuidar de um autista? Você vai amparar uma mãe, um pai, uma família neurodivergente? Você vai apoiar um cego? Você vai imitar Jó capítulo 29, cuidei dos pobres, dos órfãos, das viúvas, fui os olhos dos cegos, fui os pés dos aleijados? Você vai assumir essas pessoas? Você vai cuidar dessas pessoas porque você é a parte visível do seu Deus? Seu Deus está invisível, mas você é a parte visível do seu Deus. Ou você vai ficar orando porque você não quer assumir responsabilidades? A cura do autismo é você, é a comunidade, é você cuidando do outro. É por essas e por outras que semana que vem, dia 27 agora de julho, a gente vai fazer
Deus, no Hotel Fazenda. Vamos reunir 150 autistas. Vocês não estão endemoniados. A gente está aqui como povo cristão, como povo evangélico, como povo de Jesus, para cuidar de vocês, cuidar dos seus pais e, na medida da nossa possibilidade, ver como nós podemos cooperar. Então vamos reunir 150 autistas, que o dono do CLAT falou que não vai cobrar nada do autista, só vai comprar do acompanhante, R$70. Então, igreja, me ajude a ajudar. Então a gente vai ter 150 autistas gratuitamente, mas a gente vai ter os seus acompanhantes. Então toda a despesa que nós teremos por volta de R$10 mil. Então está aqui a oportunidade de você revelar que é povo de Deus. Vem com a gente aí.